tarde, Hélio. Boa tarde, mestre. Como você está? Tudo sossegado, vocês? Tudo ótimo. Primeiro, obrigado por vir aqui à nossa casa, permitir aí um tempo seu para a gente fazer esse conteúdo maravilhoso aqui pro pessoal. Sempre com prazer. Como a cannabis medicinal afeta o sistema nervoso para aliviar sintomas de ansiedade? Fera. Ansiedade é uma questão aí que muita gente tem todos os dias, né, nesses dias de hoje. E um dos principais fatores que ajudam a gente a entender que a cannabis funciona no tratamento da ansiedade é a relação que o canabidiol, né, o CBD, que é um dos principais compostos ali da cannabis, a função que ele tem no sistema nervoso central. Quando a gente fala de sistema nervoso central, a gente está falando de cérebro e as vias nervosas, né, que levam a conexão do cérebro com o corpo. E o canabidiol ele tem um potencial muito bacana de interagir com alguns receptores desse sistema, que a gente chama de... O nome do receptor é 5-HT1A. O nome é feio, mas ele é importante. Esses receptores são receptores de serotonina, que é um neurotransmissor muito importante na ansiedade. Tão importante que as principais medicações utilizadas para controle de ansiedade são medicações que atuam na serotonina. Fluoxetina, citalopram, escitalopram. Temos várias medicações aí que atuam nesses receptores, envolvendo o neurotransmissor, a serotonina. E o canabidiol ele é muito interessante por isso. Ele consegue ativar esses receptores nervosos relacionados à serotonina, meio que simulando ali, como se ele estivesse fazendo o papel da serotonina, sem os efeitos colaterais que geralmente a gente observa nas medicações habituais para controle de ansiedade, né? O tratamento medicamentoso da ansiedade, ele é muito importante, ele é muito bom que existe, mas infelizmente as medicações alopáticas trazem alguns efeitos colaterais que são muito indesejados. E o canabidiol ele surgiu, né, dentro da pesquisa da cannabis como essa possibilidade de tratar a ansiedade sem a gente ter esses efeitos colaterais. Muitas pessoas perguntam, né, inclusive, doutor, eu consigo tirar o meu remédio de ansiedade e trocar pelo óleo de cannabis, né? Quando a gente fala aqui da cannabis medicinal, a gente está falando de algumas formas de apresentação, mas principalmente o óleo. E sim, existe a possibilidade de você fazer a transição ali do tratamento medicamentoso clássico para o tratamento com a cannabis medicinal, mas tudo a partir de certos protocolos. Não é simplesmente parar de tomar um e começar o outro, né? Existe ali uma abordagem multidisciplinar que é importante a gente fazer, que é acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra, com atividade física regular, é muito importante, e a gente estabelecer de forma individual ali um protocolo em que a gente mantenha as medicações que a pessoa faz uso por um período, a gente entra com a cannabis medicinal, doses baixas, e a gente vai aumentando a dose da cannabis medicinal até a gente chegar naquela hora que a gente percebe o efeito terapêutico. Com os dois em uso concomitante, a gente mantém mais um tempinho, depois a gente começa a fazer o desmame da medicação que fazia uso antes. Por exemplo, a fluoxetina, que é muito utilizada. Então, existe a possibilidade dessa troca. Não posso falar que um substitui o outro, porque na verdade a ideia é você substituir a fluoxetina por, ou escitalopram, pelo uso da cannabis medicinal associada a bons hábitos de vida, um sono saudável, você conseguir fazer atividade física de forma regular, isso aí tudo vai contribuir para você conseguir fazer o desmame da medicação da ansiedade. De que maneira a cannabis medicinal pode ajudar no tratamento da insônia? Insônia, isso talvez seja a maior busca nos consultórios hoje para tratamento com cannabis medicinal, seja os distúrbios do sono, né? A gente fala insônia, que é um termo mais simples de se falar, para todo mundo consegue entender, mas dentro dos distúrbios do sono, a gente precisa saber qual é aquele que está atrapalhando o paciente. A cannabis medicinal ela pode ajudar de algumas formas diferentes, e para a gente conseguir ter um efeito bom, né, um efeito adequado, a gente precisa saber que tipo de insônia que esse paciente tem. Tem paciente que tem dificuldade para começar a dormir, mas depois que começa, dorme sem acordar à noite nenhuma vez. Então esse é um paciente que tem problema na indução do sono. Tem alguns outros pacientes que têm problema no aprofundamento.
Então o paciente ele até consegue começar a dormir tranquilo, mas é aquele paciente que acorda várias vezes à noite, dorme 2 horas acorda, 3 horas acorda, fica um sono muito superficial. Então ele tem um problema ali, de uma forma geral, falando um problema no aprofundamento do sono. Tem alguns outros pacientes que têm os dois problemas, tanto para começar a dormir quanto para ter um sono mais profundo. Tem vários. O meu, por exemplo, eu não tinha dificuldade, na época que eu tive distúrbio do sono, eu não tinha dificuldade para começar a dormir, também não tinha dificuldade para aprofundar, para manter dormindo, vamos falar assim. Eu dormia fácil e me mantinha dormindo a noite inteira. Mas eu acordava cansado, como se não tivesse dormido nada. E aí foi assim que eu descobri que eu tinha um distúrbio de sono, porque para mim eu dormia bem, dormia tranquilo, qualquer lugar que eu encostasse eu conseguia dormir, e dormia a noite inteira, mas eu acordava cansado. E aí é interessante a gente descobrir qual que é o distúrbio do sono que o paciente tem antes de fazer o tratamento, porque cada tratamento vai ser diferente. A cannabis medicinal ela consegue atuar de uma forma muito marcante na insônia por isso, porque independente do tipo de distúrbio que o paciente tem, na grande maioria das vezes a cannabis vai conseguir ajudar. A gente vê que o canabidiol, o CBD, ele ajuda na estimulação da produção própria de melatonina. Melatonina é o hormônio do sono. Então o canabidiol ele ajuda na regulação, na estimulação, vamos falar assim, da produção própria de melatonina. Isso ajuda na indução do sono. O canabidiol em si ele também tem ação direta na indução do sono, junto com o canabinol, que é o CBN. Os dois estão dentro do óleo de cannabis. Então a gente já falou da parte da indução do sono. O aprofundamento. Tem alguns estudos que mostram que o CBD e o THC em algumas pessoas conseguem fazer a pessoa alcançar o estágio do sono que a gente chama de estágio de ondas lentas, fase de ondas lentas, que é quando o cérebro está bem desligado e as ondas cerebrais ficam bem devagares, que é esse estágio que é o que a gente realmente descansa, é o que a gente armazena as memórias, descansa o cérebro e você sente aquela sensação de sono reparador. Então, a cannabis também ajuda a alcançar essa fase de ondas lentas, que é a fase que vai fazer você descansar de forma efetiva. O THC, que eu comentei anteriormente, ele tem alguns pacientes, ele consegue ajudar na indução do sono, enquanto o CBD e às vezes o canabigerol junto ajuda no aprofundamento. Então, a gente consegue observar ali que tem vários possíveis benefícios do uso da cannabis medicinal, diante dos vários fitocannabinoides que a gente tem dentro da planta. Cada um vai ter um efeito específico, independente do tipo de insônia que a pessoa tem, ela pode ser beneficiada. Ah, doutor, mas se o paciente tem uma apneia do sono, o problema dele não é cerebral, o problema dele é obstrutivo, ele ronca à noite. Será que a cannabis não pode ajudar? Às vezes pode ajudar, como uma ponte de tratamento que a gente fala. Às vezes o paciente já descobriu, que era o meu caso. Eu tinha descoberto que eu tinha uma apneia do sono, uma apneia do sono grave, por conta de obstrução da via aérea. Enquanto eu me preparei para fazer a cirurgia corretiva, eu fiz uso do óleo de cannabis medicinal para ter um pouco de melhor qualidade do sono. Não quer dizer que eu ia resolver o problema, né? A minha apneia só resolveria com cirurgia. Mas enquanto eu esperava para a cirurgia, eu pude melhorar um pouco a qualidade do sono que eu tinha naquele período. Não ficou um sono 100%, mas ajudou eu a aguentar esperar até a cirurgia. Então, dentro da insônia, acho que a gente consegue observar o grande potencial que a cannabis medicinal tem e, por conta dos resultados, a gente vê o porquê que é uma das questões mais que os pacientes mais buscam no consultório, né? Que nem eu comentei, hoje quase metade dos meus pacientes que me procuram são para controle de ansiedade ou de algum distúrbio de sono. Tratamento para insônia especificamente com a cannabis medicinal, substituindo os medicamentos mais famosos do mercado, o Zolpidem e o Pax. O Zolpidem é vamos falar um pouco agora das medicações, que são muito utilizadas para o sono. A gente tem o Zolpidem, que é muito utilizado, clonazepam. Dentro da classe dos benzodiazepínicos, a gente tem clonazepam, alprazolam, diazepam, bromazepam, tem vários. Todos eles são usados aí como hipnóticos, que é o que o médico chama de indutor do sono ali. Então a gente já falou do Zolpidem, dos benzodiazepínicos que são mais utilizados, e tem outras medicações que não foram feitas para ajudar a dormir, mas que o efeito colateral é sono, e as pessoas acabam usando também. Ciclobenzaprina, que é uma medicação que dá um relaxamento muscular, dá sono, as pessoas usam ciclobenzaprina, que é uma medicação para o músculo, ele usa para tentar dormir. Dramin, né? O Dramin é uma medicação que foi feita para náusea, mas o efeito colateral é sono. Tem gente que toma Dramin para dormir, que também é errado.
E muitos desses pacientes que me buscam, tentando, né, resolver a insônia, a grande maioria já está usando algum remédio, algum desses que a gente comentou. E às vezes eles até ficam ali gostando do uso do remédio, do efeito do remédio, mas querem parar de ficar independentes dessa medicação. E aí, cara, muitos chegam me perguntando, doutor, primeiro, eu quero ver se eu consigo parar de tomar Zolpidem, porque eu estou dependente disso aqui. A indústria farmacêutica lançou o Zolpidem com a promessa de que não seria uma medicação que causasse dependência nem resistência. Dependência é quando você depende do remédio para dormir. E a resistência é quando você toma o remédio e cada vez mais precisa aumentar a dose para ele ter o mesmo efeito. O Zolpidem, realmente, a resistência não é tão comum a gente ver como a gente vê nos benzodiazepínicos. Mas essa questão da dependência, a gente viu que foi por água abaixo. Muitos pacientes estão dependentes de Zolpidem. Já chegou paciente para mim tomando 10 comprimidos de Zolpidem numa noite. E é uma situação perigosa, porque é uma medicação que não foi feita para isso. Ela foi feita para tomar um. Quando o paciente toma mais de um, aumenta riscos de efeitos tóxicos da medicação. Então, muitos pacientes chegam já com alguns sintomas desses efeitos tóxicos do Zolpidem, do clonazepam, e querem fazer a retirada do remédio. O cannabis medicinal pode ajudar isso? Pode. Tem alguns protocolos que a gente consegue fazer em que a gente mantém, por enquanto, que a pessoa já está usando aquelas medicações de indução do sono, seja o Zolpidem, o clonazepam, qualquer que seja, a gente mantém por enquanto e a gente começa o uso da cannabis medicinal. Depois de um certo tempo, a gente começa a fazer essa inversão. Mantém a cannabis medicinal e começa a fazer o desmame dessas medicações. É possível, mas é interessante a gente ter a clareza de que não é uma coisa que a gente vai fazer em uma semana. A pessoa muitas vezes chega usando o Zolpidem há 1 ano, usando o Zolpidem há 2 anos. Não vai ser em uma semana que a gente vai conseguir retirar e nem é seguro a gente retirar em tão curto tempo. Então, geralmente, esses protocolos de retirada dessas medicações indutoras do sono são protocolos longos, 2 meses pelo menos, 3 meses, dependendo, claro, da qual medicação que o paciente está usando, qual a dose que ele está usando e de outras comorbidades que o paciente tenha. Se o paciente tem um distúrbio do sono por alguma causa específica, como, por exemplo, a apneia do sono, vai ser mais difícil a gente desmamar esse Zolpidem, por exemplo, porque o paciente vai ter muita sonolência diurna e mesmo tendo a sonolência ele não consegue dormir, porque não consegue induzir. Então, cada caso é um caso. É importante saber que não é um processo rápido, mas que é um processo possível. É muito difícil a gente ver algum paciente que tenta fazer o desmame dessas medicações e não consegue com o uso da cannabis medicinal. Isso facilita muito. Ela veio para ajudar muito nessa questão. E hoje em dia a gente já tem a possibilidade de a gente usar a cannabis medicinal algumas formulações específicas para o sono. A gente pode fazer até associações, usa ali o óleo de cannabis full spectrum, um tratamento basal ali, e associar uma dose extra de CBN, que é o canabinol, um THC, um delta 8 THC, só para induzir o sono numa dose baixa. A gente pode fazer, hoje em dia já tem essa possibilidade, né? Já existem até algumas associações do óleo de cannabis com a melatonina, que pode ajudar ainda mais aí na indução do sono. Existem várias possibilidades de tratamento. Agora, uma que a gente tem que ficar, falando da insônia ainda, que a gente tem que ficar muito atento, é quando o paciente resolve não tomar algum remédio para dormir, mas usar alguns outros produtos que não são muito adequados, como, por exemplo, o álcool. Tem muito paciente que fala que não gosta de tomar remédio, que é contra tomar remédio, mas que para dormir precisa tomar 2 doses de uísque à noite antes de dormir. Tomar uma dose de cachaça, que, né, para dar uma relaxada e dormir. Isso é muito perigoso, porque o álcool já tem alguns estudos novos mostrando que hoje qualquer quantidade de álcool já é nociva para o organismo. Antes os médicos tinham a ideia de que uma dose de álcool por dia podia ser até benéfico em algumas situações, mas tem estudos mais novos mostrando que qualquer dose de álcool já traz alguns malefícios. A curto prazo a gente não vai perceber muito desses malefícios, mas no longo prazo aumenta risco de hipertensão, aumenta risco de diabetes, e acaba que esses dois juntos aumenta risco de infarto e risco de AVC. Então, o álcool é muitas vezes uma saída para esses pacientes que não querem tomar remédios, mas que é muito perigoso no longo prazo. Tá, doutor, mas e o álcool e a cannabis? Pode tomar junto? Não pode? Quando a gente fala da indução do sono ali, se a pessoa já faz uso de álcool crônico e começa a usar uma dose de cannabis que não é uma dose adequada, você pode ter
um rebaixamento do nível de consciência muito mais intenso do que era esperado, às vezes de forma até não segura. O álcool, ele atua em algumas regiões do cérebro, dependendo da dose que você alcança do álcool, ele atua no centro regulador da respiração. E aí, se você usa álcool demais e usa algum outro indutor do sono, seja ele qual for, você pode correr o risco de respirar mais devagar à noite. Se essa pessoa já tem uma apneia do sono que naturalmente respira pouco e devagar, e associa o álcool, ela vai respirar mais devagar ainda. E aí, você respirando devagar e pouco, circula menos oxigênio para o sangue, circula menos oxigênio no sangue, com menos oxigênio, vai menos oxigênio para o cérebro, menos oxigênio no cérebro, você tem morte de neurônio. Então, a pessoa aumenta o risco de demência por conta a longo prazo. A gente está falando aqui, se a pessoa fosse ter Alzheimer aos 80, a gente antecipa esse Alzheimer para perto de 65. Isso ninguém quer. E é muito perigoso também o uso do álcool com os benzodiazepínicos. Uma das principais causas de morte relacionada ao uso de benzodiazepínico é quando a pessoa faz uso de álcool junto. Benzodiazepínico é o clonazepam, é o diazepam, tomar álcool. E algum desses benzodiazepínicos ao mesmo tempo, você rebaixa muito mais esse centro da respiração e a pessoa morre por parar de respirar. Simplesmente. A cannabis faz isso? Não. A cannabis ela não age, não atua nessa região que faz a pessoa parar de respirar à noite, mas a cannabis ela pode te ajudar a depender cada vez menos do uso do álcool que a pessoa já está habituada a tomar. Isso a gente está conversando do álcool na indução do sono. Mas e aquela pessoa que tem o uso inadequado do álcool no dia a dia? Né? Aquela pessoa que quer parar de beber bebidas alcoólicas, porque ele está se sentindo já que está viciado no álcool, não consegue abandonar. A cannabis ela tem sido estudada muito, não só no álcool, mas também no uso concomitante com algumas outras drogas ilícitas. Tem alguns estudos já que mostram que a cannabis medicinal pode ser usada no tratamento de pessoas dependentes químicas, seja de álcool, seja de algum outro tipo de droga. Existem alguns protocolos ainda em fase de desenvolvimento que ajudam nessa questão, mas a gente acredita, né, que os efeitos que a gente já observa da cannabis medicinal de reduzindo o que o médico chama de fissura, que é aquela vontade de fumar, que é aquela vontade de consumir aquela outra droga, a cannabis consegue já atuar reduzindo esses momentos de fissura, contribuindo aí na parada, né, de uso dessas substâncias.